Gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu queria tentar tratar dessa coisa tão complicada que tem a ver com a questão de gênero e machismo e tal, especialmente porque aconteceu uma coisa comigo ontem e me fez pensar muitas coisas, e aí eu queria tentar dividir com vocês. É um assunto super complicado, super extenso, que eu não domino totalmente e tal, que eu tô pensando sobre ele, como tantos de nós estamos, tantas de nós estamos. Queria abrir aqui uma questão sobre isso, para ver o que vocês acham, assim, pra gente poder continuar falando, e especialmente para outro dia a gente estava fazendo peça em BH, e aí uma pessoa me falou, façam vídeos para homens. E aí eu falei, caramba, mas os vídeos não são para homens também? Mas fiquei pensando nesse vídeo aqui para que ele possa ser visto por homens também. Todos, né? Óbvio, não estou pensando nisso em geral, mas nesse vídeo pensando num diálogo possível, assim, com os homens também. Tem homens aí, eu sei. Claro, em todos os vídeos tem homens assistindo, mas eu acho que a maioria da galera desse canal é feminina. Então, enfim, mas vou lá contar o que aconteceu e aí tentar abrir o que eu posso pensar sobre isso, tá bom? Eu fui fazer um negócio em São Paulo ontem, já voltei para casa, obviamente, mas fui gravar uma coisa que era uma espécie de campanha sobre uma outra masculinidade possível, sobre um outro masculino possível, que não é o macho normativo, duro e tal e coisa. É sobre a possibilidade de homens sentirem e serem frágeis e chorarem e tudo isso mais. E aí eram 3 homens falando sobre isso, eu e mais 2 pessoas super legais. E aí a minha função na fala era tentar tratar da questão do homem no relacionamento, né? E então em relação da possibilidade do homem se fragilizar no relacionamento amoroso e nessa situação homem-mulher, mas não só homem-mulher. Acho que no relacionamento amoroso também homem-homem. Mas é óbvio que eu estava falando da minha perspectiva homem-mulher, mas isso não sei se importa tanto. O interessante disso é que a equipe inteira era de mulheres, né? Então, diretora, a chefe, a produtora, todo mundo, a cliente da coisa, da marca da coisa, todo mundo todas eram mulheres. E a equipe técnica subordinada a elas, vamos dizer assim, aí tinha os homens assim na equipe técnica, né? E isso é muito raro no audiovisual, no cinema e tudo, muito raro. Não existe. Normal é o contrário, uma equipe só de homens que tem uma mulher lá, 2 mulheres assim fazendo alguma função. Isso é muito louco, mas é assim. E a gente falou sobre isso ontem, eu e uma delas. Só que em função disso, os homens, a gente não, eu e os outros 2 que estavam lá para falar, a gente estava lá numa situação de privilégio também, porque a gente tinha sido convidado a falar sobre aquilo. E tinha topado e tal, então a gente era importante ali, né? Mas os outros homens estavam submetidos ao mando feminino, esse mando dessas mulheres que eram chefes deles. E dava para sentir a tensão em relação a isso, sabe? Por mais que eles estivessem lá trabalhando, fazendo tudo, estava tudo certo, tem um certo estranhamento ainda em relação a isso. E aí você fica imaginando como deve ser difícil ser mulher, né? Em situação de trabalho e tal. E eu sei que é difícil, mas você tem que mandar nos caras e como você tem que se afirmar, a força que você tem que fazer para conseguir lidar com isso. E aí fiquei pensando sobre como a gente está realmente fazendo um troço que é uma revisão de um conceito nosso da estrutura de poder, está revisando a parada e isso é uma parada muito grande, assim, que a gente está construindo ou desconstruindo e reconstruindo nesse momento. Já há algum tempo, né, do feminismo, já há algum tempo, mas agora de um jeito também, pelo menos na minha vida, muito forte. E pensando o que quer dizer isso, né, porque e por que é tão ameaçador? Por que é tão ameaçador para os homens essa situação, né? Por que é ameaçador? Nesse último vídeo com a Flor eu falei uma frase da Margaret Atwood, que é a autora do Handmaid's Tale, do Conto da Aia, e ela fala que eu acho que é totalmente, que aponta muito bem a questão. Ela fala, as mulheres têm medo de apanhar dos homens e os homens têm medo que as mulheres riam deles. Então a violência contra a mulher é uma violência física mesmo, então, e a violência contra o homem, o que ameaça o homem é a perda para ele desse lugar de perfeição, de domínio, de mando. Então que ele seja ridículo, né? E aí quando riem dele, ele bate como resposta, né? Ele violenta como resposta. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? Homens agredindo porque eles foram ridicularizados e retirados da situação de poder
E é muito difícil, eu acho, isso mesmo que a gente está passando, porque por mais que a gente estivesse lá, e é engraçado, ontem, tentando revisar isso, as estruturas do machismo ainda estavam lá. Mesmo que a gente tivesse invertido elas e tal, elas estavam lá e a gente estava, e os homens estão meio num sofrimento com relação a isso. E aí você fala, cara, como é que a gente vai conseguir revisar esses papéis, reinventar papéis, sem que isso gere tanta violência? Porque vai gerar violência, né? Já está gerando violência. E não que o machismo puro, a misoginia, né, não gerasse violência, gera uma coisa louca a quantidade de violência, o que o preconceito de modo geral gera, mas que o machismo gera o tempo todo. E o machismo tradicional, né, o homem poder bater na mulher, isso tudo. Ontem eu peguei um taxista que estava falando, não, eu sempre tinha se separado, não, mas nunca bati nela, mas como se bater nela fosse uma coisa que pudesse ser normal. O que a gente está fazendo, a gente tem que entender isso, é mudar um padrão, né? E aí a gente compara também nesse vídeo com a Flora, a gente estava falando dessas outras sociedades que tem sociedades que não são patriarcais, que são matriarcais, por assim dizer, ou matrilineares, que o mando é da mulher, que são sociedades menos violentas. Então, por regra, por princípio, as sociedades nas quais a mulher determina a passagem da herança e tal, e coisa, passa por ela, são sociedades menos violentas, com menos grau de violência. E a nossa é mais violenta, que está ligada ao masculino e tal. Você fala, caramba. E aí você compara as culturas e entende que seria talvez mais interessante que o mando fosse feminino. Mas o que a gente está fazendo é mudar o nosso padrão. Essas sociedades vivem dentro dessa lógica. Elas estão dadas. A gente tem uma história muito dinâmica, uma história de guerras e conflitos e coisas que é muito terrível em muitos sentidos, a nossa sociedade ocidental, mas é muito terrível, mas é uma história ao mesmo tempo muito bonita por ser muito dinâmica. Por isso que existe o estudo da história. Você fala, caramba, olha o que aconteceu, olha como isso se inverte. Mas nos momentos de mudança, há crise, existe guerra, que é o que a gente está vivendo agora. Não é à toa que a gente tem tantas revisões acontecendo e uma coisa tão preconceituosa, tão reacionária. Sempre que tem ação, tem o reacionário lá no poder, falando, não, isso não vai acontecer, não, mulher tem que usar rosa, não pode ser assim, porque a gente não quer que essa revisão aconteça, a gente, no sentido, né, não quer que essa revisão aconteça. Então, e isso gera guerra. E a minha preocupação é como é que a gente consegue passar por isso sem guerra, sem precisar gente se bater na rua, entendeu? E isso acho que tem a ver essencialmente com os homens conseguirem encarar esse medo de que riam deles, esse medo de que eles não possam mais simplesmente dizer o que eles querem, ser servidos e coisas e tal. Mas isso não é fácil. E aí muita gente que às vezes quando eu aponto esse assunto do machismo, fala assim, não, essa revisão não é fácil, as pessoas falam, sério, mano, que você vai falar isso a essa altura do campeonato, 2019, você vai falar que tem que ter calma? Tem que ter calma. Vou falar de novo, vão brigar comigo e tal, não sei o que, vão me escrever e tal, mas tem que ter calma. Tem que ter calma porque as revisões não são simples. A gente está tentando acabar com o racismo aí faz mais de 100 anos e não conseguiu, está longe disso. Estamos tentando. Ter calma não quer dizer que é desconsiderar a situação. Ter calma quer dizer como é que a gente faz. Porque nisso, quando a gente desconstrói esses papéis do masculino e feminino, a gente vai ter que inventar outros. E a gente nem sabe quais são os outros. Quais são esses outros papéis? Já perguntei isso aqui num outro vídeo. Tá bom, desconstruímos, mas e aí? Desfizemos a masculinidade tóxica, mas e aí? O que sobrou? A gente sabe? A gente não sabe. A gente vai ter que inventar masculinos possíveis, femininos possíveis. A gente vai ter que inventar tudo isso. Construir tudo isso. Construir novas matrizes desses códigos. E nessa construção, essa construção é importante que ela seja feita com amor. Seja feita com cuidado, com carinho. Amor nesse sentido, com carinho, com atenção. Porque senão ela vai ser uma construção feita na violência de volta, na violência da reação, entendeu? E aí eu acho que isso é uma cagada. Olhando lá as pessoas ontem, falando, cara, isso é muito bom que esteja acontecendo aqui. Mas como é que faz para que a reação a isso não seja uma porrada de uma violência, entendeu? A história ela ensina coisas pra gente. Então, estamos fazendo uma modificação, uma revisão, uma revolução, mas vamos pensar como é que a gente faz isso. E eu estou falando para a gente pensar junto, como é que a gente faz isso para que isso seja amoroso, real, possível, e para que esses homens não estejam ameaçados por essa risada, por essa ridicularização, e eles possam participar dessa reconstrução, entendeu? Esses homens me incluindo. Porque, e aí eu não estou falando, mulheres não riam dos homens, deixem eles coitadinhos. Não, estou falando especialmente homens, aceitem que vocês
vocês podem ser ridículos. Então a gente pode ser ridículo, a gente não precisa ser dominante, e não ser dominante é maravilhoso. Não ser dominante é um alívio, né? Isso é um alívio mesmo, assim, é poder existir de um jeito menos duro. Porque é um desgaste também você ter que ser o macho dominante, mas enfim, já falei sobre isso também, eu acho, mas é um desgaste, é um inferno. Agora, com isso também, porque o que pode acontecer com essa revisão maluca, num outro espectro da coisa, os homens então se retiram do campo de ser provedor da coisa, e as mulheres então viram as provedoras, né? E as responsáveis pela casa e as responsáveis pela família. Então o homem passa a ser um pachá meio servido, assim, o cara que fica e não precisa mais fazer nada. Também não é isso. Como é que faz para... Então, que homem que vai ser esse que participa, que está junto, que não sei o quê? Que participa no sentido de participar, não de ajudar, né? Isso está participado. Então, que homem que vai ser esse que está junto dessa atividade da vida? Tá junto com a mulher, se é com uma mulher com quem ele está, tá junto com ela, né? Como é que é, e ela junto com ele, como é que é essa ideia de partilha, de participação, né? Estamos participando dos lucros todos, os ônus todos, os bônus e os ônus, não um homem que ajuda, né? Porque a gente tem que lembrar que os nossos homens de hoje, desse momento, foram criados para ser servidos, né? Então, por isso que isso existe, né? Eles foram criados para que a mulher desse conta deles lá e tal. Então, esses homens atuais que a gente tem agora, eu incluído, foram criados para isso. Então, a gente vai ter que ajudar a revisar esses homens e criar novos homens e criar novas mulheres possíveis. E a gente não sabe como fazer. E a gente vai ter que, primeiro, enfrentar esse medo de que riam da gente, né? Esse medo do ridículo, esse medo do frágil, esse medo de não ter um mando. É medo. É medo e nostalgia, talvez, né? Pô, mas era tão bom quando eu mandava e quando ninguém podia rir de mim. Se risse de mim, eu batia, dava um cascudo, entendeu? Para isso, anular o poder não resolve só falar, você não tem mais poder, perdeu. Para isso, admitir o frágil como potência faz muito sentido. Então, as mulheres também têm que acolher o frágil e os homens têm que acolher esse frágil e processar isso. E para isso, a gente precisa aprender a processar esse frágil, essa fragilização do humano que está no homem também. Não é fácil. Estou dizendo isso porque não é fácil, porque a gente tem que estar junto nesse processo de autoentendimento, de cuidado de si, de cuidado do outro, de diálogo, de tudo isso, de conversa, talvez melhor do que diálogo, conversa, porque diálogo pressupõe duas racionalidades em diálogos, né? Dois logos conversando, que é uma potência essencialmente masculina, o logos, né? Que foi criado pela ideia masculina, né? Por mais, enfim, de que o discurso racional masculino branco se encontra. Então conversar, versar junto, né? Que eu acho que pode ser um outro campo, acolhimentos, enfim. Mas me digam o que vocês acham. Abri muitas coisas possíveis aqui, eu acho, espero. E nenhuma conclusão, mas apontamentos, eu acho. Então, o que vocês acham? Acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Eu queria falar mais sobre isso um pouco. Então, eu queria lançar aí para ver o que volta, para a gente ir continuando. Para a gente poder pensar nossa vida de um jeito possível. Até amanhã, gente. Obrigado. Tchau.